Olá, boa noite. Estamos começando a nossa live de hoje, em que vamos explicar aqui por onde começar em um projeto de customização. E para você que está assistindo essa gravação, enquanto o Instagram fica avisando aqui ao pessoal que a gente começou, eu vou contar da onde que veio a ideia desse tema, né? Eu fiz uma live aqui há umas semanas atrás e o pessoal gostou e sugeriu alguns temas. Então, por conta disso, eu criei um story específico onde a pessoa poderia ali me mandar sugestões de temas para a gente poder estar conversando aqui. Felipe, quais temas? Temas a ver com customização automotiva, temas a ver com a cultura Air-Cooled, né? Esse ano eu tenho focado um pouquinho mais nos Air-Cooleds, então eu tenho tratado um pouquinho mais sobre esse tipo de carro, né? Então, surgiram algumas ideias e essas ideias a gente vai estar trazendo aqui ao longo das próximas semanas, né? Ainda não criei uma rotina específica, mas eu penso algo em torno de 15 em 15 dias e sempre às quintas-feiras às 20 horas, né? Então, para você que caiu de paraquedas aqui nesse meu vídeo, né, já deixe o seu gostei, já deixe o seu like, se inscreva também no meu canal do YouTube, me siga no Instagram, né? É muito importante para a gente estar aí disseminando essa cultura da customização automotiva. Beleza? Valeu aí, negão, obrigado aí pela mensagem. Então vamos lá. Respondendo a essa dúvida, eu estruturei aqui alguns tópicos para a gente poder estar conversando. Então vamos lá. Por onde que se começa em um projeto de customização automotiva? E a forma correta de você começar uma customização automotiva é com um briefing, é com um escopo de projeto. Felipe, o que é um briefing? O que é um escopo de projeto? O briefing, para quem é da área do marketing, quem já estudou marketing, para quem é da área de projetos como design, arquitetura ou engenharia, já está um pouquinho mais familiarizado com esse termo. Mas para quem não conhece, eu vou aqui explicar brevemente, tá? O briefing, ele é a primeira fase de um projeto. Então, toda vez que você monta um projeto, você começa pelo briefing, né? E na customização automotiva, o ideal seria que todo projeto começasse por um briefing. Então, briefing, ele vem da palavra inglesa brief e significa breve. Então, você basicamente vai estruturar os pontos principais do seu projeto por meio de tópicos. É uma coisa breve, é uma coisa rápida, não é um texto longo, demorado, uma dissertação, né? São alguns tópicos que você vai estar ali enumerando, que você vai estar marcando os pontos principais do seu projeto. E aí, para que são esses pontos principais? São eles que vão nortear o seu projeto. Então, o briefing ele começa e é ele que vai servir de base para todo o desenvolver do seu projeto, beleza? Bom, quais são os problemas em você não definir um escopo, em você não fazer um briefing? Basicamente, são dois problemas e que eles estão vinculados um ao outro, tá bem? O primeiro deles é que você vai ficar mudando constantemente o projeto, o que vai ser feito no carro. Então, às vezes, você começa querendo o carro numa cor e aí depois você muda, ou você pensou em usar determinados acessórios, depois você pensou em não usá-lo mais. Então, essas alterações são consequências de você não ter feito um briefing no começo, tá? Um outro problema que está atrelado a esse é a compra de peças desnecessárias. Então, por exemplo, você vai customizar o seu carro e aí você viu um retrovisor que você achou bacana. E aí você compra aquele modelo de retrovisor. Só que aí depois você foi customizando o seu carro e de acordo com a roda, com a pintura, com os demais acessórios que você colocou no seu carro, você percebeu que aquele retrovisor não combinou com o restante do visual do carro. E aí o que aconteceu? Você comprou esse retrovisor desnecessariamente, você perdeu dinheiro e aí vai ter que se desfazer dele, vai ter que tentar revender para você recuperar parte daquele valor que você investiu. Então,
Essas alterações elas vão fazer você gastar dinheiro e gastar também tempo, né? Porque aí o seu carro já poderia ter caminhado para um destino final claro, né? Você já poderia ter comprado exatamente a peça que iria ficar no final, mas não, você foi comprando ali peças no meio do caminho e que você vai acabar não usando, tá? Então são esses os dois problemas em você não criar um projeto. E esses dois problemas eles levam às duas consequências que eu mencionei aqui: dinheiro jogado fora e atraso na finalização do projeto. Então muitas pessoas elas ficam desmotivadas quando veem que o seu carro não está caminhando, que o projeto de customização do seu carro não está caminhando. Então, uma forma de você contornar isso é fazendo ali um briefing no escopo do projeto, porque isso vai ajudar o processo da customização a caminhar de forma mais rápida, tá? E qual que é a vantagem de um briefing, né? Na verdade, essa é a vantagem de um projeto de uma forma geral. Quando você faz um briefing, você não precisa ter o carro para começar o projeto. Isso que é o principal ponto, que algumas pessoas têm até dúvida, né? Fala, eu preciso comprar o carro primeiro para depois montar um projeto para ele. Não, você pode montar o projeto primeiro para o seu carro e depois comprar. E às vezes isso é até mais vantajoso, porque dependendo do que você definiu no briefing, você pode escolher um modelo mais adequado de acordo com o seu projeto, né? Então você pode procurar um modelo ali que de repente vai atender melhor a sua necessidade para aquele projeto do que tendo um carro e você se sentindo, entre aspas, né, na obrigação de usar aquele carro como base para o seu projeto. Tá ok? Então essa é uma grande vantagem do briefing de um projeto de uma forma geral, mas como a gente está focando bastante no briefing, né, essa que é a importância do briefing, né? Você consegue ter ali as guias principais do seu projeto sem necessariamente ter o carro, tá? E vamos lá, então o que tem que ser definido no briefing, né? Eu acabei de falar aqui que o briefing você deve definir alguns tópicos, né? E o que esses tópicos devem conter. Então vamos lá, vamos marcar aqui. O primeiro ponto, o primeiro tópico, né? Ele tem que falar sobre o objetivo desse projeto. Qual que vai ser a proposta de uso do seu carro? Ele vai ser um carro de uso diário, em que você vai usar ele todos os dias. Ele vai ser um carro de final de semana, onde vai ser usado só para viagens. Ele vai ser um show car, um carro que vai ser usado exclusivamente para exposições. Ele vai ser um carro de corrida, de track day. Ele vai ser um carro de rally. Você vê que todas essas coisas que eu falei são objetivos bem diferentes, né? E isso faz toda a diferença, porque o seu projeto vai ser norteado pelo objetivo. Então, se você monta um projeto para ser um show car e usa ele diariamente, não vai dar certo, entendeu? Você vai danificar peças ali que às vezes são muito caras e a manutenção delas é complicada. Se você customizar o seu carro para uso diário, mas decidir usar ele exclusivamente para corridas de arrancada, também não vai funcionar. Ele não vai ter rendimento, não vai ter desempenho. Então, essa que é a grande importância de você definir o objetivo. Então, o primeiro tópico do seu briefing tem que ser o objetivo, beleza? Vamos então ao segundo tópico. O segundo tópico, que está muito atrelado ao primeiro, é o estilo da customização. Então, nós sabemos que o mundo da customização tem diversos estilos. E quando eu falo de estilo, por exemplo, se ele vai ter uma pegada mais hot rod, se ele vai ter uma pegada mais Veb, que é da velha Escola Brasil, que são aqueles itens de época que eram usados aqui no Brasil nos anos 70 e 80, se ele vai ter uma pegada de uma customização mais German look, né? Aquela que mais inspirada nos carros alemães, ou ela vai pegar mais para o lado JDM, dos carros japoneses modificados. Então você vê que o estilo também vai nortear o seu projeto. Então, além do objetivo, você precisa definir o estilo de customização que o seu carro vai seguir. Naturalmente, que quando a gente fala de customização, quase tudo é possível, né? E não necessariamente você precisa seguir um estilo só. Às vezes você pode mesclar, né? Para, de repente, criar algo único. Mas a bem da verdade é que dificilmente você vai fugir de um estilo totalmente.
dificilmente vai criar um estilo totalmente único. Ele vai ser vinculado a alguma escola, a algum estilo de customização. Então é bom você ficar atento a isso também, tá? Então o terceiro item, o terceiro tópico são os itens a alterar. Quando você está fazendo um projeto de customização, que você já definiu o objetivo e você definiu o estilo de customização, tem alguns itens que obrigatoriamente você vai ter que alterar. Quais são eles? Isso vai depender muito de projeto para projeto, tá? Mas você precisa ter em mente quais são os itens que obrigatoriamente você vai alterar. Você não precisa definir todos, tá? Aqui você tem que definir somente os que serão necessários você mudar. Então, por exemplo, eu com certeza eu vou colocar aqui um farol de milha nesse carro. Qual vai ser o modelo? Você vai pesquisar depois. Mas isso aqui eu defini que ele vai ter farol de milha, então eu vou comprar um farol de milha. Ele vai usar um aerofólio. Então, com certeza vai usar um aerofólio. Qual o modelo? Você vai pesquisar depois, mas ele vai ter um aerofólio. Ele vai ter saias laterais. Vou ter que mudar a pintura dele. Enfim, todos esses itens a alterar, o que você já tiver definido de acordo com o objetivo, a proposta de uso do seu carro e de acordo com a escola, o estilo de customização que você vai aderir ao projeto do seu carro, você define esses itens, né? Naturalmente que outros itens vão surgir no decorrer do caminho, mas aqui você já precisa mapear os principais. Quais que serão os principais itens que você vai alterar, beleza? O quarto tópico aqui seria a cor. A cor é muito importante, tá? Basicamente, seu carro é identificado primeiro pela cor quando as pessoas vêm na rua. Então, esse aqui é um ponto que você precisa definir de preferência já no briefing, tá? Algumas pessoas às vezes ficam em dúvida entre algumas tonalidades, né? Você pode até colocar aqui duas cores que você esteja em dúvida, né? Mas o ideal é que você já tenha uma 100% definida, né? Meu carro vai ser verde. E aí, qual a tonalidade do verde? Às vezes você vai pesquisar depois. Se você já tiver isso bem definido aqui na sua cabeça, ele vai ser um verde musgo. Beleza, já coloca ali a cor no seu briefing ali e maravilha, né? Mas se você não tiver a tonalidade definida, pelo menos a cor principal você já define. Vai ser um azul, ele vai ser prata, vai ser cinza, vai ser vermelho. Enfim, isso é importante estar no seu briefing, tá? E o quinto ponto é o orçamento, né? Esse daqui eu coloco como opcional. Por que opcional? Porque assim, você pode muito bem trabalhar com um orçamento específico. Então vamos lá, olha, estou customizando meu carro e eu decidi que eu vou investir 30 mil nele. Então todas as modificações que eu vou fazer nele tem que ficar dentro desse teto de 30 mil. Não vou passar disso, vou passar mais muito pouco. Então essa é uma opção. Se você for caminhar por esse caminho, então o orçamento precisa estar no seu briefing, precisa estar determinado, tá? Agora, tem algumas pessoas que preferem fazer um projeto ideal. O que é um projeto ideal? Eu vou modificar da melhor forma possível, independentemente de orçamento. Vou fazendo as modificações conforme eu for tendo dinheiro, conforme eu for encontrando as peças, mas eu vou executar um projeto ideal. Essa é uma outra forma de você fazer um projeto de customização também. Então, quando você monta um projeto ideal dessa forma, o orçamento não é relevante. Então, ele não precisa entrar aqui no briefing, tá? Então, são esses 5 pontos, vou recapitular aqui: objetivo, a proposta de uso, o estilo de customização, os itens a alterar, quais são os itens que obrigatoriamente você vai mexer no seu carro, a cor e, opcionalmente, o orçamento, se o seu carro for ser um Project Car com um orçamento específico, um orçamento definido. Felipe, além desses 5 tópicos, pode ter algum outro? Pode ter algum outro. Se você julgar importante algum outro ponto que a gente não colocou aqui, você pode incluir também. Mas acredito que esses 5 aqui eles já abarcam ali os principais pontos de um projeto de customização.
igual eu falei para vocês, o briefing ele tem que ser breve, né, como o próprio nome diz. Então, alguns tópicos ali, não muitos, somente para definir ali as principais partes do seu projeto, tá? Aí agora você deve estar pensando, Felipe, beleza, montei meu projeto, maravilha, tá aqui redondinho, bacaninha, fiz aqui o briefing, né? Comecei meu projeto e já montei o briefing, fechei o briefing. E agora, o que que vem depois? Bom, o briefing, depois do briefing, você vai dar sequência ao seu projeto. Então, você deve estar pensando, mas quais são as outras etapas do projeto? Eu não vou falar nessa live aqui, não vou entrar em detalhes, porque senão ficaria muito longa, mas só para dar uma pincelada para vocês terem uma ideia, depois que você definiu tudo no briefing, vem a fase de pesquisa. Então é onde você vai pesquisar propriamente dito o que vai ser feito no seu carro. Então vamos lá, se no briefing você definiu que o seu carro ele vai ser um carro de corrida, vai ser um carro de arrancada, e ele vai ter um estilo de customização focado naqueles carros de arrancada mesmo, então o que você vai pesquisar? Você vai pesquisar inspirações, você vai pesquisar modelos de carros de arrancada que te inspiram, seja no design, seja no uso de peças, seja de repente numa configuração mecânica, né? Enfim, alguma coisa que te inspira nesse carro, né? Para servir de base para o seu projeto, para servir de referência. Nenhum projeto de customização ele é criado assim do nada. Fulano de tal foi e vomitou uma ideia aí e fez um projeto boladão. Não é assim. Todo projeto ele tem ele segue algumas referências, ele pega algumas inspirações. Então, no seu projeto, né, depois do briefing, você vai pegar essas inspirações também, vai pegar essas referências, vai pesquisar modelos de peças, você pensou numa cor, você vai escolher agora exatamente qual a cor que você vai usar. Né? Você definiu quais itens vai alterar, então agora você vai pegar exatamente qual modelo de para-choque você vai usar, qual modelo de retrovisor que você vai usar, enfim. Essa é a fase da pesquisa que vem depois do briefing, beleza? Então você começa com o briefing, depois caminha para a fase da pesquisa. Bom, diante disso tudo, algumas pessoas têm a seguinte dúvida: Felipe, um projeto, né, às vezes ele é meio demorado, às vezes ele é um pouco longo, e eu montei o meu briefing, o escopo inicial do projeto, mas a dúvida é, um briefing ele pode ser alterado ou não? E a resposta é a seguinte: ele pode ser alterado, mas ele não deve ser muito alterado. E já explico para vocês, é o seguinte: você teve todo um trabalho no começo para definir os critérios essenciais do seu projeto. Então, se um briefing ele necessita ser muito alterado depois, é porque ele não foi bem concebido no começo, entendeu? Então você precisa montar um briefing muito bem feito, né? Então assim, faz com calma, não tenha pressa de definir esse briefing, ele tem que ser feito com calma. Se por algum motivo ele precisar ser alterado lá na frente, pô, maravilha, né? Você vai e muda, mas a gente viu ali que temos alguns tópicos, né? Nós fechamos em 5 tópicos, né, de um briefing. O ideal é que se você precisar alterar, que altere um tópico desse, que não altere muitos, né? Porque, igual eu falei, se você precisar alterar muitos tópicos é porque você não montou um bom briefing no começo. Mas, ocasionalmente, um tópico ali você pode acabar mudando, né? Eu estava pensando em mudar os para-choques, mas depois eu vi que o para-choque até que ficou legal, não vou mudar. Beleza. Né? Mas assim, evite ficar tendo muitas alterações no briefing, porque se alterar muito o briefing, não adianta de nada você ter feito ele no começo do projeto, e aí você vai cair naqueles mesmos problemas que eu expliquei no começo da live, de você perder tempo com o projeto parado, de ele não caminhar, de às vezes você comprar peças desnecessárias e aí gastar dinheiro a mais. Então, enfim, todos esses tipos de problemas podem vir a acontecer. Beleza, gente? Creio que é isso. Agradeço aqui as pessoas que mandaram mensagem, ao Eufrásio, ao Marcos. Obrigado aí por apreciar o meu trabalho. Pode entrar em contato comigo no chat, que a gente conversa sobre desenho. Gisele, Big Smoke, agradeço.
as demais pessoas também que entraram aqui na nossa live. A gente vai estar encerrando agora. Se por acaso você tiver alguma sugestão de tema para a gente poder estar conversando aqui na live, você pode mandar, que a gente vai estar avaliando, vai estar vendo se tem a ver realmente com customização automotiva, se vale a pena a gente trazer aqui e tal. E para quem pegou essa live já no andamento, ela vai ficar disponível, vou deixar ela gravada aqui no Instagram e também no YouTube, né? Então, se você não sabe, tem um canal no YouTube, você entra lá, se inscreve e essa live vai ficar gravada lá também, beleza? Então, pessoal, é isso. Agradeço a participação de vocês. Tenham todos uma excelente noite e até mais.